Amém, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, igreja amada do Senhor. Antes de começar a mensagem, eu quero agradecer, né? Eu estou aqui desde sexta-feira, eu cheguei aqui na hora do almoço, no período da tarde. No sábado, nós estivemos aqui, né, ministrando diretamente para um pessoal que trabalha na área de ação social. Hoje de manhã, nós estamos indo embora hoje à noite, né? Nossa viagem é longa, umas 12 horas. Umas 12 horas de viagem. Peço que os irmãos estejam orando por nós, né? Nessa viagem. Nós estamos indo de carro. E eu quero, assim, de forma muito especial, louvar o Senhor pela vida das pessoas que eu vi engajada no Ministério da Ação Social, né? Não entendi. Eu recebi um recado agora e vou cortar a fala da Kátia. As crianças do culto infantil, o rapaz está esperando lá embaixo. Amém. E eu quero, de forma especial, agradecer, né, o pessoal que esteve presente. Gostei demais de conhecer cada uma de vocês, né, cada um de vocês, homens e mulheres que estão engajados no projeto. A minha mensagem especial para o coração de vocês: quem são do ministério que está aqui presente essa noite? Pode levantar a mão? Tem mais? Amém. Minha mensagem é que vocês não desistam, né? Por mais difícil que às vezes pareça que a gente não tem, né? Às vezes parece que não tem força suficiente, às vezes nos falta incentivo, ou às vezes nos falta até clareza em relação à palavra de Deus para aquilo que vocês estão fazendo. Pode ter certeza que nada do que vocês estão fazendo é em vão, né? Que vocês possam dedicar com zelo o coração de vocês para essa obra que vocês se levantaram para fazer, porque com certeza vocês vão contemplar o fruto do Senhor, né? Os frutos do Senhor manifestam nessas vidas das quais vocês estão indo buscar. Vocês estão se dispondo a sair do seu comodismo, se dispondo a sair da sua vida rotineira e ir atrás de pessoas, né, que muitas vezes a gente acha que a gente não tem responsabilidade, mas nós temos responsabilidade porque nós somos filhos de Deus. E nós é que portamos o tesouro do Senhor para essas pessoas. Amém? Eu quero incentivar também aqueles, né, os membros da igreja, que não estiveram aqui no sábado, mas de se engajar, né, se você não pode se engajar no projeto, né, em si, mas pelo menos se engajar durante esse mês. Eu fiquei sabendo que eu tive o privilégio de estar na abertura, né, mas que durante todo o mês vocês vão estar falando de ação social. Então, se você quer contemplar a glória do Senhor, esteja disponível a vir até aqui, ouvir aquilo que os palestrantes, que vão vir falar com vocês ainda nas próximas semanas, têm para ministrar no coração de vocês, né? A gente só tem a ganhar com isso. Quero agradecer também de forma muito especial a família da Jane, né? Nós falamos aqui dos frutos que fazem parte para que se inicie o ministério. E dentro dos dons, a gente contemplou muito a hospitalidade, né? Nós fomos muito bem recebidos na casa da Jane. Jane, quero te agradecer, creio que em nome da Milza e do Lau também. E agradecer de forma especial pela Gersi, nossa amada Gersionita. Ela veio do Rio de Janeiro, é prima, né, da família aqui da Jane, mas mesmo vindo aqui visitar, ela não deixou de trabalhar um segundo para servir a gente. E é maravilhoso, né, usufruir desse amor de Deus através da sua vida, Gessi. E também quero te agradecer, Regina, por ter cuidado de nós ali também. Amém? E agradecer a igreja toda em geral por ter me recebido, né, por estarmos aqui agora. Vocês não vão deixar de estar nas minhas orações. Amém? Eu vou orar de forma muito especial pela Igreja Batista de aqui da BAM. E eu quero dizer assim que é muito bom para mim estar com vocês, meus irmãos, em Cristo.
né? E quando nós nos chamamos de irmãos, nós não estamos chamando por mera formalidade. Nós estamos chamando de irmãos porque nós temos o privilégio de conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nos chamar de irmãos tem um poder muito sobrenatural e muito profundo, né? E nós precisamos nos aprofundar no sentido do que significa ser irmãos uns dos outros. Que você possa tomar essa iniciativa, você, né? Não esperar que o outro seja seu irmão, mas como membros dessa igreja, você ser irmão do próximo, né? Deus amou primeiro, para que depois nós os amássemos. Muitas vezes nós achamos que nós chegamos porque nós aprendemos a amar o Senhor primeiro, mas não foi isso. Ele nos amou primeiro, né? Então nós devemos ser irmãos primeiro, para que o próximo possa ser o nosso irmão também. Amém? Gostaria que você fechasse os seus olhos e eu quero orar um pouquinho com vocês. Amém, Senhor. Eu quero te louvar, te engrandecer nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja à vontade no meio de nós, Pai, manifestando em nossos corações. Deus, só o Senhor conhece a intimidade de cada um, só o Senhor conhece a mente e o coração, só o Senhor conhece, Pai, as dificuldades, só o Senhor conhece, Pai, os fardos que muitas vezes temos carregado. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor vá de encontro em cada coração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor nos torne sensíveis à voz, à Tua voz. Que o Senhor nos torne sensíveis, Pai, de mente e de coração para receber aquilo que o Senhor tem para ministrar. Nós sabemos que muitas vezes, Pai, o Senhor habita na simplicidade, Senhor. E nós queremos contemplar a Tua glória nessa simplicidade. Em nome de Jesus, Pai, entra dentro de cada um de nós. Porque eu sei que a mensagem não é para um grupo específico, mas é para cada um que está aqui, porque todos aqui, sendo membros ou visitantes, Senhor, não chegaram aqui se não fosse da vontade do Senhor. Todos estão aqui, Pai, diante da Tua presença, todos estão aqui dependentes, desejosos de ouvir a Tua voz, dependentes e desejosos de ouvir, Senhor, a Tua direção, porque nós somos carentes do Senhor, Pai, e nós queremos nos prostrar essa noite e reconhecer isso. Somos carentes da Tua voz, somos carentes, Pai, do Teu amor. Em nome de Jesus, manifesta o Teu poder no nosso meio essa noite. Em nome de Jesus, que o Senhor faça cair cadeias, Senhor, que o Senhor faça cair prisões, que o Senhor faça cair, Pai, insensibilidades do nosso coração, cegueiras espirituais, que caiam por terra em nome de Jesus. Que o Senhor seja louvado, Senhor, em cada respirar nosso nessa noite. Que o nosso coração esteja concentrado, que o Senhor não nos deixe cair, Pai, em distrações, Senhor. Que o Senhor não nos deixe cair em sono, mas que o Senhor alcance, Senhor, o profundo da nossa alma. A começar de mim, eu dependo que o Senhor alcance o profundo da minha alma. Pai, que cada um dos meus irmãos possa colocar esse desejo diante do Senhor, porque o Senhor fala que se nós te buscamos, nós não vamos encontrar uma mão encolhida, mas nós vamos encontrar uma mão estendida, só esperando a nossa manifestação, só esperando a nossa oração, só esperando o nosso pedido, Senhor. Então, em nome de Jesus, consagra esse momento ao Senhor, que os teus anjos estejam ao nosso redor, que o teu Espírito nos guarde, nos proteja e fale, Pai, na nossa mente, no nosso coração, ressuscitando o nosso espírito e nos tornando dignos de sermos chamados filhos de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Todos nós somos dependentes da graça restauradora do Senhor. Amém? Tem alguém aqui que não é? Não, né? Eu quero que vocês me acompanhem em Lucas 17. E nós vamos acompanhar uma história bem conhecida, a partir do versículo 11. Amém? Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e da Galileia.
Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Essa passagem ela é muito interessante, né? Se nós percebemos, muitas vezes nós falamos dela a respeito dos leprosos, né? Nós focamos muito a questão dos necessitados, né? Os leprosos, os doentes, né? Apesar de que a própria palavra nos fala o tempo todo que ele veio para os doentes e não veio para os sãos. Os que são sãos não precisam do Senhor, quem precisa são os doentes. Né? Ele fala que ele se alegra quando um pecador se arrepende, ele fala que há festa no céu, ele fala que ele prefere muito mais o arrependimento de um pecador do que um justo, quando se apresenta diante do Senhor. Se apresenta diante do Senhor. E eu creio porque o Senhor sonda profundamente o fundo do nosso coração. E nós sabemos que sem Jesus Cristo ninguém é justo diante de Deus. Só o sangue purificador pode nos tornar justo. Mas nós não sabemos disso, né? Nós não sabemos a profundidade disso. Eu creio que só quando nós estivermos ali com o nosso Pai, né, quando Ele voltar para nos buscar, é que a gente vai ter uma consciência profunda a respeito disso. Mas esse texto, ele aborda 3 coisas muito interessantes que eu quero compartilhar com vocês. Né? A Bíblia, ela diz o seguinte, voltando ali para o texto, né, versículo 12. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. A Bíblia não especifica o tipo de pessoa que foi se encontrar com ele. Né? Nós sabemos que dentro da cultura hebraica, qualquer pessoa poderia estar vulnerável a ter lepra. E toda vez que alguém tivesse lepra ou qualquer mancha, né, era considerado como pecador, então ele era tirado para fora do acampamento, e ali ele deveria permanecer, e ele não era aceito dentro da comunidade de novo, até que ele se curasse. Esse texto, ele não fala para nós quem eram esses homens. Então, a primeira característica que nós vemos aqui é que eram homens comuns. Homens que faziam parte da sociedade. Homens que provavelmente era do mais pobre ao mais rico, porque a Bíblia não fala se ele era pobre ou se ele era rico. Mesmo porque uma doença, ela não escolhe um rico ou um pobre. Né? Às vezes a gente tem tanto dinheiro e tem tanta doença no nosso meio, às vezes a gente ia e vice-versa. Então a Bíblia ela deixa claro que eram 10 homens leprosos. Independente se eles eram ricos, se eles eram pobres, se eles eram marceneiros, pedreiros, padeiros, doutores, né, faxineiros, seja lá, não interessa qual era a posição social que ele era, a Bíblia só mostra uma característica para nós. Eles eram leprosos. Né? Então, nós vemos a primeira nivelação ali que acontece. Porque, diante do respeito social que eles tinham, provavelmente eles eram homens de família, podia ser até que tivesse sacerdotes ali no meio. Né? Adoradores do Senhor, sacerdotes, levitas, até a questão da tribo, a Bíblia não faz questão de citar. Se era levita, se era benjamita, se era... A única coisa que ele fala é que eles eram leprosos. Né? Todos nós conhecemos os ditados que rico ou pobre, todos nós vamos voltar para o mesmo lugar. Né? Essa é uma frase que a gente vive comentando, falando. Mas a Bíblia ela faz questão de nos igualar na questão dos pecados. Né? Ele mostra, ele esclarece muito para nós que todos nós estamos vulneráveis ao pecado. Todos, sem exceção. Diante de Deus, nós podemos ter uma postura diferente, mas Deus conhece o profundo da alma e o profundo do coração. E todos nós estamos nivelados diante do Senhor. Né? E esse texto, ele nos mostra isso. Então, são 10 homens. Esses 10 homens, eles eram
tementes ao Senhor, porque a lei judaica, né, a nação judaica, o alicerce dela foi o Senhor. Então, são todos tementes ao Senhor, todos conheciam o Senhor, todos dentro, né, da comunidade, todos dentro da religião, mas todos eles com uma única característica em comum, que é o que importa na redação, né, naquilo que a Bíblia nos apresenta: leprosos, né? Esses homens, eles eram como eu e você, né? Ali, dependentes da graça de Deus, dependentes da misericórdia, dependentes da compaixão de um próximo, porque sem compaixão ali, ninguém ia querer um leproso perto. Quem quer um leproso perto? Se não for por amor, se não for por compaixão, né? São todos dependentes da graça de Deus. A segunda questão aqui é que apenas um volta, né? 9 voltam à vida comum. Conforme esses 10 estão caminhando, né, eles vão, eles manifestam. Quando eles manifestam o desejo de ser curado para Jesus, eles estão andando, eles encontram Jesus no meio do caminho, né? Eu não sei se eles estavam procurando por Jesus, mas eles encontram Jesus no meio do caminho. E quando eles encontram Jesus no meio do caminho, a reação deles é gritar: Mestre, tenha misericórdia de nós. Né? Chamar Jesus de mestre talvez seja uma manifestação de respeito, mesmo porque Jesus, ele era considerado um mestre, ele era conhecedor de todas as leis, né? Mas os 10 chamam ele de mestre. Os 10, né, se humilham diante da presença dele. E os 10 pedem: Senhor, tenha misericórdia de nós, né? Todos eles pedem por um mesmo propósito: estamos leprosos, né? Ele não tem um discurso de quem nós somos, de onde nós viemos, o que eu sou, o que eu não sou. A manifestação de todos eles, quando eles se submetem ali a Jesus, estamos leprosos, tem misericórdia de nós. E é fantástico contemplar essa disposição, né, quando a pessoa tem necessidade de se chegar até Deus. É muito triste quando nós esperamos uma necessidade para nos chegar até Deus. Seria importante que nós nos chegássemos em momentos de alegria, não é? Em momentos de felicidade. Afinal de contas, Ele é nosso Deus, nós os amamos e nós queremos compartilhar o que eu tenho de melhor na nossa vida. Mas muitas vezes o que nós fazemos é esperamos uma necessidade para nos prostrar diante do Senhor, né? Mas diferente desses homens, muitas vezes o que nós temos no nosso coração está mascarado, está guardado. Às vezes não está mascarado porque eu quero assim, mas porque eu tenho vergonha de me manifestar. Eu não sei o que o irmão da frente vai pensar, o irmão de trás vai pensar, né? Muitas vezes nós chegamos cansados, sobrecarregados no culto, desejosos de ouvir uma palavra do Senhor, desejosos de ouvir uma manifestação do Senhor na nossa vida, uma palavra direcionada, receber uma cura do Senhor, mas muitas vezes nós não expressamos isso. E a lepra era algo muito visível, não tinha como esconder, né? E essa é uma das características de uma doença quando não é tratada. Nós, homens comuns, mulheres comuns, estamos, né, suscetíveis aos mesmos problemas. Quando nós chegamos até o mestre, nós nos prostramos diante do mestre, né, e reconhecemos ele como mestre, o nosso coração se abriu para algo espiritual, né? O nosso coração, a nossa mente se abriu para receber algo novo. Mas muitas vezes o que nós fazemos? Nós deixamos de pedir. Ou pedimos, o Senhor nos abençoa e nós voltamos para a nossa casa para ter a nossa vida normal. E é isso que 9 desses homens fazem, né? Esses 9 homens comuns, doutores, pedreiros, padeiros, né? Não sei qual característica mais de homens comuns eu poderia dar para eles. Eles voltam para suas casas, eles voltam para suas famílias. Mas é engraçado de notar que, diferente do que a gente pensa muitas vezes, esses homens, eles não perdem a cura. Percebem isso? Eles permanecem curados. Eles voltam abençoados. Eles foram em busca de uma bênção
e eles voltam para casa curados. Todos os 10 foram curados. A Bíblia mostra que os 10 foram curados. Não foi apenas o que voltou. Os 10 foram abençoados. Os 10 alcançaram a graça de Deus. Os 10 tiveram contato com o Senhor Todo-Poderoso. Os 10. Mas 9 deles gostam da bênção, admiram a bênção, mas retornam para suas casas e voltam para a sua vida rotineira, voltam para a sua vida comum. Voltam, né, a ser padeiros, doutores, voltam a ser maridos, né, e voltam para uma vida comum. Mas o que destaca aos nossos olhos é o que volta, né? Nós não sabemos que tipo de homem comum, como eu já falei, foi que voltou. Esse homem comum talvez fosse o mais necessitado da graça de Deus, ou talvez fosse o menos necessitado. Mas algo acontece no coração dele, que ele é desperto em relação àquilo que Deus tinha para oferecer para ele. Ele entende que quando ele se achega diante de Deus ali, se ele é capaz de curar, se ele é capaz de livrar ele daquela doença, muito mais, quanto mais Deus pode oferecer para ele. Quanto mais Deus pode tocar, quanto mais Deus pode manifestar, quanto mais Deus pode entrar na vida dele. E como que a gente sabe que a reação dele foi essa? Porque quando esse leproso volta, né, que não é mais um leproso, ele não volta sabendo o que Jesus ia fazer com ele. Não é essa a manifestação dele. Ele não sabe de onde Jesus vinha, ele não sabe para onde Jesus ia, mas a única coisa que ele sabia é que aquele homem tinha poder de curar, é que aquele homem tinha poder de restaurar, aquele homem tinha poder de colocar ele de volta na posição de onde ele foi tirado, e aquele homem podia ter algo muito maior para ele reservado. Ele tinha convicção disso. A Bíblia mostra, porque ele chega diante de Jesus e ele não chega perguntando: Jesus, o Senhor me curou, que legal, para onde o Senhor vai? O que o Senhor tem para me ensinar? Né? Ele não chega diante de Jesus e faz um questionário para ele de que denominação ele é. Ele não faz um questionário para ele onde ele se formou em teologia. Ele não faz um questionário se ele é carpinteiro, se ele é doutor, se ele é o quê. A única coisa que ele faz, ele se prostra diante dele. E nós sabemos que na cultura judaica, um judeu jamais se prostra se não for diante do Senhor. Todo mundo sabe disso? Ele jamais se prostra se não for diante do Senhor. O coração dele volta rendido, né? E assim foi com os outros discípulos dele. Né? Nós vemos aqui, à medida que Jesus vai buscando, vai resgatando os discípulos, eles não questionam, eles simplesmente largam a rede, eles largam tudo que eles têm, e eles vão atrás, porque eles sabem que existe algo diferente. Saber que existe algo diferente. Quando você chega diante de Deus, né, a primeira coisa que nós sabemos é que Ele é Deus. Afinal de contas, nós vivemos num país onde Cristo é pregado, né? Afinal, a base do Brasil foi católica, mas foi cristã. Foi a base do Brasil. Não existe ninguém no Brasil que não tenha ouvido falar de Jesus até hoje. Alguém aqui nunca ouviu falar de Jesus desde criança? Conheceu Jesus no meio do caminho? Muitos de nós conhecemos Jesus de ouvir falar, né? Nós ouvimos falar de Jesus, nós sabemos, muitos falam que Ele é bom, muitos falam que Ele é ruim. Às vezes nós crescemos com aquela imagem de Deus barbado, né? Com o cabelo comprido, branco, Ele é severo ou não severo, mas todos nós ouvimos falar de Jesus. E todos esses homens, quando eles chegam diante de Deus, com certeza eles ouviram falar de Jesus antes, quando eles se chegam até ali. Mas o que mostra a passagem aqui? Que nem todos eles estavam dispostos a se submeter àquilo que Jesus tinha para a vida deles. Jesus em nenhum momento falou: ai, que pena, eles não voltaram, então eu vou tirar a bênção deles. Que pena, né? Já que eles não são agradecidos, eu vou tirar aquilo que eu dei. Jesus jamais vai fazer isso.
Vai ser muito comum nós virmos na igreja todo domingo e a gente encontrar aquilo que nós viemos buscar. E nós temos condições de encontrar. Porque Deus é profundamente misericordioso. Hoje de manhã nós lemos Salmo 145, e Salmo 145, ele não é só um salmo de adoração, mas ele expressa os atributos de Deus, os frutos de Deus. Vamos abrir lá em Salmo 145. Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza. Esse salmo ele vem do coração de uma pessoa que volta, né? É uma das pessoas que tem o contato com o Senhor, é curado e percebe que Jesus, percebe que Deus tem muito mais para oferecer para ele. Ele vem e se submete, ele não sabe para onde Deus vai levar ele. Ele não sabe o que Deus vai pedir para ele renunciar. Ele simplesmente se entrega diante do Senhor. Esse é o coração dele expressando a respeito desse Deus para qual ele se rendeu. Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte as coisas que tens feito. E todos louvarão os teus atos poderosos. Eles falarão da tua glória e a tua majestade. E eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes. Falarão dos teus atos poderosos e eu anunciarei a tua grandeza. Falarão da tua imensa bondade, outro fruto, e cantarão com alegria a respeito da tua fidelidade, outro fruto do Senhor manifesto. O Senhor Deus é bom e cheio de compaixão. Essa é a multiforme graça de Deus, né? De qual a divisa de vocês falam, de 1 Pedro 4. Ele é bom, ele é compassivo, ele é fiel, ele é bondoso. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. O Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Ó Senhor Deus, todas as suas criaturas te louvarão e te darão graças os que são fiéis a ti. Todos falarão da tua glória e do teu reino e contarão a respeito do teu poder, para que todos os povos conheçam os teus atos poderosos e a grandeza da tua glória e do teu reino. O seu reino é eterno e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ajuda os que estão em dificuldade e levanta os que caem. Todos os seres vivos olham para Ele com esperança, e Ele dá alimento a todos no tempo certo. Quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso. Ele satisfaz a todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus atos e é fiel em tudo o que faz. Ele está perto de todos que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. A todos os que temem, dá o que é necessário. Ele ouve seus gritos e os salva da morte. O Senhor protege os que amam, mas desfruta todos os maus. Destruirá todos os maus. Eu sempre louvarei o Senhor, que todos os seres vivos louvem o Santo Deus para sempre. A Bíblia, por diversas vezes, ela deixa muito claro a diferença quando uma pessoa se aproxima dele, né, e pede por misericórdia, pede pelos atributos do Senhor. Mas ele mostra uma grande diferença no coração dele em relação àqueles que se prostram àquilo que ele é, não àquilo que ele tem. Ele jamais deixa de atender aqueles que pedem por misericórdia. E isso daí, não vou dizer que é um problema, porque é maravilhoso saber que o Senhor nunca deixa de nos responder e saber que qual nação quer que seja, nós sabemos que o Senhor nunca vai deixar de ouvir uma oração. Mas isso acaba sendo para nós, principalmente igreja brasileira, a gente tem falado muito sobre isso, sobre essa facilidade que nós temos de cultuar o Senhor sem ser proibido, sem ser perseguido, né, a se tornar um vício e se achar que está bom, né?
tá bom eu ir na igreja no domingo, tá bom eu fazer uma oração, tá bom, Senhor, né? Senhor, hoje eu estou precisando de um emprego, Senhor, hoje estou precisando terminar a minha casa, Senhor, eu estou com problema com meu filho, Senhor, eu estou com problema com meu marido. E assim nós nos acostumamos, viciamos muitas vezes, né? Em vir e buscar somente aquilo que considero bênção, somente a solução para um problema único, específico, e eu volto para casa feliz, porque ele satisfez aquilo que eu precisava para aquele momento. Nós nos acostumamos com a mediocridade, né? Esses dias eu estava ouvindo uma ministração de um pastor lá de São Paulo, e ele fala que a mediocridade é o normal, porque mediocridade fala de média. Então, nós chegamos diante de um Deus poderoso e soberano, e o que nós fazemos? Nós nos contentamos com a primeira resposta da primeira oração. É isso que nós fazemos. Nos contentamos com a primeira resposta da primeira oração. A gente vem, né, oramos, ele responde, fico feliz com aquela oração respondida e volto para casa. É como se quase nós menosprezássemos a grandeza do Senhor. Menosprezássemos aquilo que Ele tem para nos oferecer, que é muito maior, é muito mais profundo, é muito mais ardente. É aquilo que transforma você num filho de Deus, te enche profundamente do Espírito Santo, te faz frutificar de todas as formas que você possa imaginar dos atributos do Senhor. É isso que Gálatas 5:22 fala. Esses são os frutos do Espírito Santo do Senhor. E se nós pararmos para pensar agora, qual tem sido a manifestação do meu coração em relação aos frutos do Espírito do Senhor? Né? Muitas vezes, como aqueles 9 que voltaram, que foram embora, Deus não amaldiçoou eles. Primeiro, Deus não deixou de abençoar. Segundo, Deus não tirou a bênção. E terceiro, Deus não amaldiçoou. Aquelas pessoas, elas voltaram para uma vida rotineira, ela voltou para uma vida comum, normal, né? E quantas vezes nós permanecemos nessa vida do comum, do normal, né? Do simples, quando nós estamos diante de Deus, poderoso, Criador dos céus e da terra, que enviou seu único Filho para nos salvar, que enviou seu único Filho para morrer e pagar os nossos pecados, para morrer por nós, para nos dar de condições de aguardar pela vida eterna. Como que o nosso coração pode ser tão indiferente? Hebreus 1 fala, Senhor, não permita que nós sejamos tão indiferentes à Tua tão grande salvação. Não nos permita ser negligentes à Tua tão grande salvação. Né? Muitas vezes nós estamos tão acostumados a me preocupar com o que as pessoas vão achar. O que as pessoas vão achar para aqueles leprosos não adiantava mais, porque a lepra já estava exposta. Né? O nosso coração, com as obras da carne, a amargura, a tristeza, a depressão, a gente pode esconder por um tempo, mas uma hora tudo isso aparece. Uma hora tudo isso aparece. E a hora que isso aparecer, quem é que vai ter misericórdia de nós? Se não tiver alguém frutificando os frutos do Espírito Santo do nosso lado, nós não vamos encontrar misericórdia. Se não tiver alguém do nosso lado manifestando a glória de Deus, nós não vamos encontrar a misericórdia do Senhor. Que o nosso coração seja desejoso de ser uma dessas pessoas que alguém que chega aqui em depressão possa encontrar. Que quando alguém chegar aqui com dificuldade financeira, eu seja uma das pessoas que esteja manifestando esses frutos do Espírito Santo na minha vida. Nós precisamos ser desejosos disso. Nós precisamos nos submeter à autoridade da palavra de Deus. E a autoridade da palavra de Deus, nós só nos submetemos a isso por meio da fé. Não existe outra forma. Não adianta a gente querer chegar e entender, tá bom, Kátia, você falou que Deus ele tem poder para fazer muito mais do que aquilo que eu estou orando, estou pedindo, e Ele está fazendo. Glória a Deus pelo que Ele está fazendo. Né? Mas o que Ele faz? Irmão, eu não posso te falar o que Ele faz. O que eu posso dizer é que a Bíblia diz que Ele é bom, que Ele é justo e que Ele é fiel.
A Bíblia diz que nós não vamos nos arrepender de nos prostrar, que nós não vamos nos arrepender, é como se a gente estivesse diante de um abismo. Eu tenho a oportunidade de voltar a ter uma vida comum, eu tenho a oportunidade de confiar no Senhor a ponto de me julgar. Eu não sei para onde Ele vai me levar. A palavra fala que o Espírito, eu não sei de onde ele vem, eu não sei para onde ele vai. Tem aqueles que esperam a hora que o Senhor vai mostrar, né, para onde ele vai, mas tem aqueles que falam, eu não sei de onde vem, eu não sei para onde vai, eu só sei que eu quero ir. Independente se eu tenho uma casa, independente se eu tenho um carro, eu não sei, Senhor, a única coisa que eu quero ir. Eu quero ir porque a palavra fala que o Senhor é justo e fiel, e eu não encontro mais justiça e bondade nesse mundo. Eu quero ir, Senhor, porque eu preciso de alguém manifestando bondade comigo, e eu não encontro mais bondade nesse mundo. Eu quero ir, Senhor, porque eu sei que o Senhor é capaz de me aceitar do jeito que eu estou. A Bíblia fala sobre o caniço rachado, né? Que ele jamais despreza, né? Meu pastor, esses dias, ele estava comentando sobre essa palavra em Isaías. E quando ele fala de um caniço rachado, esse caniço era uma planta que os judeus usam e para fazer flauta. Então, eles cortam aquele galho, né? Galho, a planta, eu não sei direito. Mas eu sei que eles vão lapidando, até formar aquela flauta que eles precisam. Mas, na maioria das vezes, aquilo lá é muito sensível. Por ser sensível, ele racha. Qual é a tendência de um aluno, do menino judaico? Joga e pisa em cima e quebra. E é mais ou menos isso que a Bíblia está fazendo uma alegoria em relação à nossa posição no mundo. É isso que o mundo faz. É isso que as pessoas que manifestam obras da carne faz. Né? Você foi cortado, você foi lapidado nesse mundo, você cresceu nesse mundo, você rachou. Né? Existem aqueles que não chegou a sentir isso ainda. Né? O pastor Roberto falou uma frase muito interessante, eu até anotei aqui, ele fala que só quem sofreu pode avaliar quem sofreu. Né? É muito tremenda essa frase, porque Jesus, ele sofreu por nós. Ele fez questão de se colocar no meu e no seu lugar. Ele fez questão de estar presente nas nossas dores, de estar presente nas nossas dificuldades. Ele fez questão. Se nós pararmos para pensar, ele não fez isso por obrigação. Muitas vezes nós já percebeu que nós agimos como filhos mimados? O que são filhos mimados? Filho mimado tem a tendência de achar que o pai é obrigado. Ele não é grato a nada que o pai dá. Né? Alimentação, meu pai, ninguém mandou ter filho. Ele tem que me alimentar. Né? Ninguém mandou ele ter filho, agora ele tem que pagar minha faculdade, ele tem que pagar meus estudos. Ninguém mandou ele ter filho. Muitas vezes isso gera em torno do nosso coração, nós crescemos assim, nós agimos assim com Deus. Ele é Deus, Ele precisa nos dar. Ele é Deus. O mínimo que Ele pode fazer é manter a bênção. E a primeira coisa que desponta no coração de um filho mimado é uma revolta profunda contra Deus, quando alguma coisa acontece na nossa vida. Nós não levamos em consideração que o que causa os transtornos na nossa vida são os caminhos maus que nós escolhemos. São os caminhos que eu não me importei em pedir a direção para Ele. Eu não me submeti à vontade dEle. Que foi o que essa pessoa fez, ela voltou. Ele não sabia para onde Jesus enviaria ele. Ele sabia a única coisa que interessava. Ele sabia que Jesus curou. Ele sabia que Jesus era mestre e que o que Deus tinha para oferecer era muito maior em proporção, em tamanho, em qualidade do que ele podia imaginar. E ele pega e ele se submete à vontade de um homem, porque Jesus está apresentado como um homem. É uma coisa muito difícil nos submetermos à vontade de um homem. Como nós temos dificuldade a submeter à vontade de um homem. Como é difícil uma esposa submeter ao marido, como é difícil o marido submeter a uma esposa, como é difícil um filho submeter às ordens dos pais. Mas Jesus se submeteu para que a gente pudesse submeter também. Ele fala que não vai matar. Ele fala, você não vai morrer. A única coisa que vai acontecer com você é que vai te trazer vida. E vida eterna, porque o pior eu já fiz, vem e faço o mesmo.
Essa é a mensagem do Senhor para nós. Nos colocar debaixo da vontade dEle. Eu não sei de onde vem, eu não sei para onde vai, Senhor, eu só sei que eu quero ir. Uma passagem que eu estava pensando e orando antes de vir para cá, que ficou muito forte no meu coração, é exatamente a passagem que está no recitativo de vocês. Né? E quando eu cheguei aqui, eu entendi que isso era uma confirmação do Senhor para a minha vida, para que eu pudesse falar a respeito da palavra de Deus para vocês essa noite. Que está em Mateus 11, do 28 ao 30. Vamos abrir lá? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Glória a Deus porque nós temos para onde correr, glória a Deus porque nós temos onde nos esconder, glória a Deus que nós temos a quem buscar. Mas até quando nós vamos agir, muitas vezes como filhos de mimados, usufruindo apenas da bênção momentânea que Ele tem para nos dar, afinal de contas, Ele é Deus e Ele tem que nos dar isso. Deus tem muito mais para você, meu irmão. Deus tem muito mais para você que está sentado, e eu estou falando com cada um de forma muito única e muito específica. Eu não sei qual é o seu coração nessa noite. Eu não sei qual é o conflito que você possa ter essa noite. Eu não sei qual é a tristeza, eu não sei qual é a depressão, eu não sei qual é a dificuldade que você tem, que você não sabe com quem você pode contar, e aquilo está pesado demais para você. Né? Nós, como igreja, nós deveríamos ser pessoas que manifestam o fruto de Deus. Essa é a principal ação social que nós temos para fazer. É nos render debaixo dessa mão poderosa. Mas a única forma de nós sermos esse 1% que voltou, né, de sermos aquela pessoa que vai manifestar os frutos do Espírito Santo de Deus, é primeiro submeter as nossas próprias mazelas, os nossos próprios problemas diante do Senhor. É nos expor diante do Senhor, porque o Senhor jamais vai colocar um dedo acusador no seu rosto, afinal de contas, Ele já pagou a sua dívida. Ele não vai te acusar. Ele vai te receber de braço aberto, você pode se render diante dEle e falar, Senhor, eu sou o primeiro que estou cansado e sobrecarregado. Por favor, me dê descanso, troca o meu fardo. E eu, durante a faculdade, eu fiz a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, né? Eu fiquei lá 4 anos, de 2008 a 2011. E chega uma hora que na vida cristã você começa a se questionar, né? Ou você cria uma religião, você vai no culto de domingo, você cria um calo, se acostuma com aquilo, né? Tá bom, vou lá, recebo minha bênção, volto para casa. Ou você fica incomodado, né? Você começa a se questionar em relação à sua vida cristã, né? Qual é o significado de tudo isso? Qual é o significado de eu chegar até aqui? Qual é o significado de eu falar do teu amor? Né? Muitas vezes nós saímos da posição de receber, nós entramos na posição de dar, e começamos a nos questionar, como que eu posso dar aquilo que nem eu estou entendendo, nem eu estou recebendo? Né? Por quê? Porque na caminhada cristã você não está livre de se tornar uma pessoa amarga de novo. Você não está livre de se tornar uma pessoa frustrada de novo. A vivência com o Senhor é constante, é diária. A manifestação do Espírito de Deus, ela não pode acontecer, você bebe um pouquinho hoje para viver a semana toda. É diária. Se você não se enche todo santo dia, você vai sentir dificuldade de enfrentar a sua semana. E eu lembro que eu estava ali naquele curso, né, estudando, questionando, tanto conhecimento, tantas teses, tantos questionamentos sobre Deus, sobre quem é Deus. E muitas vezes, o mal de seminarista, ele vai deixando de dar preferência para aquilo que não pode ser explicado. Diferente daquilo que nós achamos, aquilo que não pode ser explicado, na maioria das vezes é muito simples.
Muitas vezes ele se explica com amor, mas nós não queremos dar amor porque fere o nosso orgulho. Muitas vezes aquilo é explicado por humildade, mas nós não podemos abrir mão do nosso orgulho, né? E assim a gente não consegue contemplar as graças e os milagres do Senhor, porque nós não começamos a rejeitar a simplicidade do Evangelho. E eu lembro que eu estava ali, né? Fui caminhar num negócio, num parque que tem ali perto da faculdade, e eu caminhando, e Senhor, né? Eu não estou entendendo nada, qual o seu propósito de eu estar aqui. Eu volto todo final de semana para a igreja, eu sirvo a igreja, eu cuido de pessoas, né? Eu trabalho no ministério. Mas eu mesma estou me sentindo vazia, eu estou me sentindo insensível, eu estou falando do quê? Eu estou falando de uma mentira? Eu fiquei inconformada, eu estou vivendo uma religião, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo, se tu és Deus, responde. E assim foi a caminhada toda. E no final da caminhada, o Senhor falou assim para mim: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregada, e eu vos aliviarei. Quando Ele falou aquilo para mim, eu fiquei inconformada. Porque como Ele podia falar aquilo para mim? Eu sou crente, eu já vim a Ele, eu já estou diante dEle. Como que Ele pode falar para mim? Eu não quis admitir. Agora parece arrogância da minha parte, irmãos, mas se vocês pudessem sentir o que eu senti na hora, é muito complicado. Quando você já aceitou o Senhor, quando você já vive uma vida cristã, você já lidera, você já trabalha, e daí o Senhor vem com uma palavra que nós usamos para receber novos convertidos. Nós usamos, porque na verdade essa palavra é para mim e para você. E é para você, visitante também, né? Que chegou agora. É para todos nós. Mas, irmãos, principalmente para aqueles que se declaram crentes. E eu lembro que eu fiquei inconformada e eu não entendi o que Ele queria dizer com aquilo. Eu já estava diante dEle, o que é que eu precisava fazer para me render? E ali Deus foi trabalhando no meu coração e Ele foi tirando todo aquele meu orgulho, toda aquela síndrome de filho mimada, toda aquela síndrome de eu sei, eu posso, eu já sei o suficiente, toda aquela síndrome de eu já tenho experiência, né? Eu já tenho experiência, eu não sou fraca, sendo que a palavra de Deus que diz que eu me aperfeiçoo na sua fraqueza, não é em outro lugar. Ele não se aperfeiçoa na sua força, Ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. E eu lembro que naquele dia foi muito forte para mim, eu tive entendimento que a única forma de se manter numa vida cristã, seja quem você for, é voltando todos os dias como aquele leproso voltou. Sou crente, mas estou leprosa hoje de novo, Senhor. E voltar, eu não sei de onde vem, eu não sei para onde vai, eu só sei que eu quero estar com o Senhor. Esse deve ser o nosso coração. Um coração que manifesta humildade, um coração que manifesta dependência do Senhor. Estar com o Senhor não é se tornar independente. Agora Deus me abençoou no meu profissional, agora eu sou independente financeiramente, agora eu sou independente de várias maneiras. O Senhor te abençoa, mas Ele te torna cada dia que passa mais dependente, mais dependente. E toda vez que nós agimos fora dessa dependência, nós somos, dentro da igreja, comparados aos 9 que foram embora e voltaram a ter uma vida comum. Chegam, recebem a bênção do Senhor, usufruem da bênção, não é errado, Ele deu porque Ele quis, Ele não foi enganado. Ele sabia que você ia pegar a bênção, que você ia gostar. Tanto que a glória dEle é manifesta nessa terra de uma forma poderosa até hoje. Poucos são aqueles que reconhecem a glória do Senhor. Mas nós temos que nos pesar, nos colocar na balança de Deus como cristãos, como declaradores de filhos de Deus. Como declaradores de filhos de Deus, Senhor, hoje, mais uma vez, eu quero voltar e me submeter à Tua mão. Eu estou leproso, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado. Eu estou cheio de argumentos, mas eu estou vazio do Teu Espírito. Eu estou cheio de argumentos, mas estou vazio da Tua direção. Eu estou cheio de achismo, mas não estou conseguindo ouvir a Tua voz. Não é vergonha a gente se levantar e se posicionar e
nos colocar debaixo da mão do Senhor dessa forma. Nós podemos ser rejeitados pelas pessoas que estão ao nosso redor, mas nós seremos aceitos diante do Senhor. Porque quando nós vemos aquela passagem do publicano diante de Deus, que bate no peito, né, e diz que, Senhor, obrigada, porque hoje eu não pequei, porque eu sou bom, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Deus não gosta de sustentar os santos, porque os santos, na verdade, não existem. Nós só somos santos por causa da glória dEle, por causa da graça dEle derramada sobre nós. Mas Ele gosta daquele que se prostra diante dEle e fala, Senhor, eu sou pecador. Mais uma vez eu estou aqui dependendo da Tua presença, manifesta a Tua glória e me faz voltar para a minha vida durante essa semana e me faz manifestar a glória de Deus em nome de Jesus. É isso que Ele faz. Amém? Eu quero deixar essa mensagem para vocês com muito amor, muito temor no meu coração, porque eu sei que nós não podemos falar da palavra de Deus de forma relaxada. E eu sei que aqui deve ter muitas pessoas que estão congregando, que estão vivendo. Eu não estou falando que a sua igreja é diferente da minha. Eu louvo ao Senhor porque nós temos essa oportunidade de manifestar a nossa fraqueza, né? Eu tenho aqui a Milce junto comigo. Levanta um pouquinho, Milce. Essa é a Milce, minha amada mãe espiritual. Né? Ela é uma pessoa que eu tenho que me apoia ali do lado. Deus providenciou que ela estivesse aqui hoje comigo. Não foi combinado, né? Foi algo que o Senhor providenciou, eu vejo até como um cuidado na minha vida. Mas se é uma coisa que essa mulher conhece, são as minhas fraquezas, como crente. Porque eu entendi que crente forte não é crente. Na verdade, o Senhor se manifesta nas fraquezas. Amém? Então, eu quero orar por vocês. Eu não posso sair daqui indiferente a essa mensagem. Eu, Kátia, não posso sair daqui indiferente a essa mensagem. Eu quero pedir que você feche seus olhos. Eu quero orar por você. E eu quero pedir que aquele que hoje se sente sobrecarregado, você é um cristão, você é um exemplo na sua comunidade, permaneça com os olhos fechados. Você é um exemplo na sua comunidade, você fala de Deus, você manifesta de Deus, você é abençoado e você tem muitas bênçãos para mostrar para esse mundo, porque você é filho de Deus. Mas eu quero que você ponha seu coração agora diante do Senhor e eu quero que você coloque tudo aquilo que você tem direito de colocar diante do Senhor, eu quero que você coloque agora enquanto eu oro por você. E eu quero fazer um convite. Eu quero fazer o convite para aquele que se sente sobrecarregado nessa noite. Você sendo crente de 30 anos, você sendo crente de 1 ano. Eu quero pedir que em nome de Jesus, eu creio que isso, o Senhor tem sondado o nosso coração. O Senhor vai olhar o nosso coração. E Deus sabe que independente do que as pessoas ao meu redor me julguem, eu sei que Ele vai me acolher nessa noite. E eu sei que Ele vai me dar descanso. E eu sei que Ele vai olhar para o profundo da minha alma. E Ele vai me aceitar, vai aceitar a minha adoração. De voltar, e me colocar debaixo da mão dEle. Mais uma vez reconhecer, Senhor, eu sou leproso. E eu sou dependente do Teu amor. Por favor, manifesta a Tua misericórdia em mim. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar os nossos corações diante da Tua presença. Em primeiro lugar, eu quero pedir, quebra, Senhor, o nosso achismo, quebra, Senhor, a frieza do nosso coração. Em nome de Jesus, quebra a nossa indiferença, quebra a nossa vergonha, Senhor, de nos submeter à Sua autoridade, de nos submeter a essa necessidade que o nosso espírito tem do Senhor. E muitas vezes o nosso espírito está clamando para que a gente volte e se coloque debaixo das Suas mãos novamente, mas por causa da nossa fachada que nós construímos durante todos esses anos, nós temos vergonha, Senhor.
Mas o Senhor diz que o Senhor não vai se envergonhar daqueles que não se envergonharem do Senhor. E eu creio que o Senhor não vai se envergonhar daqueles que não se envergonham dos atributos do teu Espírito. E eu sei que o Senhor pode manifestar os seus atributos à medida que nós nos submetemos, à medida que nós formos, Senhor, esse um que voltou e não esses 9 que voltaram para casa e tiveram uma vida comum, como homens comuns, apenas usufruindo da tua bênção. Senhor, eu quero colocar cada coração diante da tua presença. Vem e manifesta o teu poder, Senhor. Manifesta o teu poder nessa noite. Não permita que a gente saia daqui da mesma forma que nós entramos. Não permita, Senhor, que a gente saia desse culto, Senhor, para voltar para a nossa vida da mesma forma que nós entramos. Porque a partir do momento que nós achamos que nós não temos mais nada para aprender, Senhor, ali prova que o nosso coração está na hora de ser quebrado de novo. Porque nós sempre vamos ter coisas para aprender até que o Senhor volte. Em nome de Jesus, permaneça de olhos fechados, e aquele que quiser se colocar aqui na frente, pode se colocar. Eu quero fazer uma oração especial por você. Amém? Amém, Senhor. Tu és soberano, Pai. Tu és soberano, Tu és amado nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nós como igreja não temos o direito de impedir a manifestação do Teu Espírito. Nós como igreja não temos o direito, Senhor, de criar uma fachada de que nós já recebemos o suficiente e não nos colocar debaixo da mão, impedindo que pessoas simples, impedindo que pessoas necessitadas do Teu Espírito tenham necessidade de se colocar diante da Tua presença. Quantos de nós aqui chegamos nessa noite com o coração cansado e sobrecarregado e temos, Pai, nós nos impedimos de ir até a Tua presença porque temos vergonha. Senhor, o que interessa a nossa vergonha quando o nosso coração está desesperadamente, Pai, precisando do Senhor, desesperadamente precisando da Tua mão, Pai, em nome de Jesus. Às vezes as nossas dificuldades não estão no nosso financeiro, não estão no material, mas está na nossa alma, está no nosso espírito, está nas confusões da nossa mente, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero orar por cada uma dessas pessoas que se apresentaram aqui na frente. Senhor, toma elas de forma especial. Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas já sejam consideradas aquelas que voltaram, Senhor, debaixo da Tua mão, aquelas que se renderam, Pai, e não sabem de onde vem, o Teu Espírito não sabe para onde vai, mas elas sabem que elas querem ir. Senhor, em nome de Jesus, eu peço com o Teu poder, manifesta o Teu poder na mente e no coração de cada uma delas. Olha para o problema, Senhor, resolve cada problema que é colocado diante do Senhor, mas mais do que isso, Pai, transforma profundamente o coração, e que essa igreja, Senhor, possa contemplar essa manifestação que está acontecendo hoje, em nome de Jesus, através da vida dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus, que sejam pessoas que vão expressar todos os frutos do Teu Espírito, são pessoas que vão brilhar a Tua luz para onde quer que elas vão, são pessoas que vão levar o Senhor para onde quer que elas vá, porque reconhecem hoje diante do Senhor que nós somos Teus filhos, sim, mas nós estamos leprosos e hoje nós nos colocamos debaixo da Tua mão. Senhor, nós precisamos, somos dependentes profundamente do Teu amor. Somos dependentes que o Senhor, Pai, quebre, Senhor, o nosso orgulho, quebre muitas vezes a nossa arrogância, que o Senhor nos mostre que o Senhor é Deus acima de nós, porque o Senhor é Deus acima de nós, e nós louvamos a isso, porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus compassivo, o Senhor é um Deus cheio de amor, que jamais rejeita o oprimido, que jamais rejeita o sobrecarregado. Que o Senhor troque o fardo dos meus irmãos, o fardo, Senhor, do mundo, ou talvez até o fardo religioso, e coloque o Teu fardo, Senhor, que é suave, que é manso, Senhor, em nome de Jesus, para que essas pessoas possam ir e fazer o mesmo. Senhor, e por onde eles passarem, eles possam trazer discípulos, Senhor, para o Senhor, porque eles manifestam o fruto do Teu Espírito. E quando alguém precisar, sabe, que pode comer desse fruto que se manifesta através da vida dos meus irmãos. Senhor, eu Te agradeço de forma especial por essa noite. Te agradeço de forma especial pelo poder do Teu Espírito nessa noite, Senhor. Que a Tua presença não se afaste de nós, que a Tua presença seja com cada um dos membros aqui presente, cada um dos visitantes aqui presente, que cada um possa colocar o seu coração diante do Senhor e mais uma vez reconhecer
Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o único caminho, Tu és a única verdade, Tu és a vida, e é esse caminho que nós queremos entrar, esse caminho que nós queremos seguir, não nos desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Cuida da nossa mente, do nosso coração, cuida dos desejos do nosso coração. Pai, nos faz entender que os Seus desejos, os Teus sonhos, os Teus planos para nós são muito maiores do que os nossos. E nós Te agradecemos por Teu infinito amor. Amém. Amém.